Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre aquelas situações em que ficamos desconfortáveis, em que ficamos angustiados porque estão falando mal da gente. Estão falando mal lá no trabalho, estão falando mal lá no bairro e etc. Já há por aí muitas instruções, não é? Você deve, de acordo com essas instruções, ignorar, você deve levantar a cabeça, você deve seguir adiante, você deve pensar que se estão falando de você é porque as coisas estão indo bem para você e tal. Eu não sou contra essas instruções que há por aí, porém acho que elas são um tanto paliativas, que elas não funcionam com tanta eficiência. Por quê? Porque o espelho não é natural. O que significa isso, Weber? Como assim? Significa que, pela natureza, de acordo com a natureza, havendo somente a natureza, sem artificialidades, você jamais sequer veria algumas partes de você. Por exemplo, aqui atrás da orelha, não é? Aqui no pescoço, aqui na nuca, aqui. Nós jamais veríamos como está aí, se está bem, se está mal, se está legal, etc. De acordo com a natureza, não é? Aí o homem criou o espelho, você coloca um espelho aqui, outro espelho aqui, você consegue ver. Mas naturalmente, você jamais veria, né? Sequer veria. Ou seja, há partes em nós que, de acordo com a natureza, é somente a outra pessoa que vai ver, que vai dizer, que vai mostrar, que vai dizer se está, por exemplo, a pessoa vai dizer se está cheiroso ou não, a pessoa vai dizer se está bonito ou não, a pessoa vai dizer se o teu papo está agradável ou não, e etc. Há partes em mim que nem interessa muito a mim, interessa a outra pessoa. Partes no marido que só interessa a esposa, partes na esposa que só interessa ao marido, partes na criança que só interessa aos pais, partes nos pais que só interessa à criança, partes na pessoa que só interessa ao próximo, não é? De modo que a pessoa não chega sequer a perceber, sequer a ver aquelas partes, não é? Sem invenções de algumas coisas que nos fazem pensar que somos autossuficientes. Não é? Aí a pessoa fala, eu vou me arrumar, eu vou me ajeitar, eu vou me perfumar, não é? E eu vou ficar bem comigo mesmo. Ora, eu acho que isso não é muito eficiente, não é? Porque no fundo, naturalmente, biologicamente, nós dependemos dos outros. Agora, a parte de mim, como eu dizia, que só interessam a outra pessoa. Então, essa parte que é feita para outra pessoa, que completa a outra pessoa, beneficia a outra pessoa. E no fato de ela ser beneficiada com essa qualidade minha, com esse atributo meu, eu tenho uma satisfação, eu tenho um sentimento de importância, eu tenho um sentimento de felicidade. Aí sim, não é? Então, voltando para a nossa questão, estão falando de mim, eu ignoro. Não dá. Por quê? Porque eu dependo da opinião do outro. Estão me destruindo, me difamando, me caluniando. Eu levanto a cabeça e fico tranquilo. Não dá. Na verdade, sinceramente, se pode abafar, ignorar, fugir, mas no fundo a gente sabe que aquilo nos importa sim, a opinião dos outros nos importa. Se estamos cheirosos, se estamos agradáveis, se a nossa conversa está boa. Inclusive, todo mundo pede um like, né? Dá um like aqui, dá um clique, dá um joia, dá não sei o que, dá um comentário. Porque nos interessa, nos importa. Não só pela questão financeira, mas pela questão biologicamente nos importa. A nossa satisfação, a nossa felicidade depende do parecer alheio. De modo que o fato de estarem falando mal de nós, eu estava olhando aqui agora quanto tempo tem um vídeo para ser curtinho. O fato de estar falando mal de nós, de estarem destruindo a nossa reputação, é uma coisa impossível de não nos incomodar. É impossível você saber que estão te difamando, te destruindo, e você conseguir ficar em paz. Eber, se é assim, se eu dependo da opinião dos outros, se a minha felicidade verdadeira depende do que estão falando de mim, de se estão destruindo ou não a minha reputação, então como eu posso pensar a respeito para que eu tenha um pouco mais de sossego? Você pode pensar que o fato de estarem falando de você não significa que estão te destruindo. Exemplo, eu estava chegando no bairro um dia desse e um conhecido de longa data veio falar de uma vizinha.
né? Ele falou bastante mal dela e elencou vários defeitos e vários problemas dela e tal. E eu fui escutando a ele e fui percebendo o que estava acontecendo comigo. À medida que ele ia falando, né, quando foi se aproximando do final da conversa, que ele já tinha falado bastante, eu percebi que estava meio fascinado por aquela vizinha, que estava meio atraído, sabe, meio apaixonado. Ou seja, nem sempre que estão falando de você estão destruindo a tua imagem, não é? Às vezes a pessoa que está falando está destruindo a reputação de si mesma e não a tua. Ela está destruindo a sua reputação e não a tua reputação. Ela está destruindo, a pessoa que está te difamando está destruindo a própria reputação e não a tua. Ou então a pessoa que está ouvindo está neutra também. Em muitos casos, a pessoa fica neutra, não é? Nem sempre que estão falando de você, repito, estão destruindo a tua reputação, a tua imagem, a tua marca, a tua empresa e etc. Não é? É assim que eu costumo pensar e eu acabo tendo um pouco mais de leveza com este jeito de abordar, de conceber, de julgar esta questão. Eu disse para você assim porque eu quero que você tenha um pouco mais de paz. Aliás, eu quero que a vida traga tudo de melhor para você. Fico por aqui, um forte abraço e até um próximo vídeo.